porque aí depois a gente vai disponibilizar esses pequenos vídeos que a gente vai gravar na aula de hoje, para que a galera assista com calma. Pessoal, média aritmética. Opa! É um conceito que certamente você já viu e já até fez continhas com ele lá no ensino médio, né? Lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, inclusive. Tá certo? Para que você relembre, ou se você lá viu, mas não aprendeu, ou quem sabe de repente você nem viu, independente de qual seja o seu ponto de partida, o meu objetivo nessa aula vai ser o seguinte: te ajudar a dominar, além de entender, dominar a média aritmética. E aí eu coloquei aqui, ó, eu extraí lá do texto esse parece o que um celular grande, um tablet, né, assim, que contém o tempo de uso semanal desse aparelho. Então, quer dizer, foi feito aí uma enquete, uma pesquisa, e aí o pessoal descobriu o seguinte, olha só, o pessoal descobriu, e aí a gente tem um pequeno gráfico, eita, professor, mas gráfico? É gráfico. Vamos dar uma olhada nesse gráfico de barras. O que é que o gráfico de barras ele apresenta para a gente? Olha, aqui no eixo da vertical, ou seja, na reta que está em pezinha, você tem os valores que progressivamente vão de 0 até 120. Tá joia? Aqui no eixo ou na reta horizontal, você tem os 7 dias da semana. Primeiro dia da semana, que é o domingo, segunda, terça, quarta, a quinta, sexta e o sábado. E aí o que é que acontece? Observe que a cada dia se pesquisou sobre o quê? Sobre o tempo de uso semanal deste aparelho. E aí, olha, se descobriu que no domingo se usa este aparelho por 112 minutos. Você percebe aqui, ó, tempo, mas o tempo em quê? Em horas? Não, o tempo em minutos. Ah, tá joia. Então, no domingo, a barra vertical, que inclusive é a mais alta, né? Ela indica que a pessoa, a dona do aparelho, ela usa o aparelho por 112 minutos, ou seja, quase 2 horas. Né? Para ser 2 horas, teríamos 2 vezes 60 minutos, o que daria 120 minutos. Ok. Segunda-feira. Olha, na segunda-feira a gente percebe que há uma grande queda no tempo de uso do aparelho. Apenas 25 minutos o pessoal passa com ele. Já na terça-feira você tem 39 minutos, quarta-feira 25 minutos novamente, e aí percebam, hein? Esses dois retângulos, essas duas barras verticais, elas têm a mesma altura, claro, porque elas significam a mesma medida de tempo, tá certo? Aí na quinta-feira você tem o quê? Você tem 62 minutos de uso, sexta-feira 42 minutos e no sábado 45 minutos. Ok, é isso que significa a leitura desse gráfico. É você observar o significado de cada dado, de cada informação. Tá certo? Agora, venho eu e digo assim, pessoal, massa, a gente está vendo aqui o tempo de uso semanal. Mas se eu perguntasse assim, cara, vamos estipular ou calcular o tempo médio diário. Vou colocar assim, ó, tempo médio diário. O que é que significa isso? Significa o seguinte, aí ó, você pega o seu cadernão e me acompanha aqui nas anotações. Por quê? Porque as anotações do caderno, elas vão te ajudar na leitura do texto. O texto ele é cheio de exemplos, além desses, não é que a gente está trazendo para vocês.
Massa. Olha só. O que é que significa o tempo médio diário? Você percebe que a pessoa que usou esse aparelho, minha gente, ela, assim, ela não foi constante nos minutos passados a cada dia. No domingo, ela parece que teve mais tempo com o aparelho. Já na segunda e na quarta-feira, foram os dias onde ela passou muito pouco tempo com ele. Ou seja, há uma irregularidade. Aí vem a pergunta, cara, se a gente fosse estabelecer uma medida para representar esse conjunto, qual seria essa medida? E aí venho eu com a ideia de média aritmética. A média aritmética é quando você tem um conjunto de valores e você gostaria de pegar um valor para representar todo o conjunto. Ô, professor, mas eu vou pegar qual valor? O maior? O menor? Não, você vai pegar o valor médio. Ô, professor, e como é que eu calculo esse valor médio? Você vai somar todos os valores que aparecem, todos eles, no caso são 7 valores, e vai dividir por 7. Observe a lógica. Você tem 7 valores, correto? Uns maiores, outros menores, e você vai somar todos esses carinhos. E depois você vai dividir essa soma por 7. Isso é média aritmética. Aqui no texto que a galera possui, o texto diz exatamente isso, sendo que com uma simbologia matemática. E aí, é claro, eu não vou exigir de vocês essa simbologia, porque eu sei que pode causar dificuldade. Mas o que ela quer dizer, perceba, é o que eu falei. Dados N números reais, x1, x2, x3, papapá, papapá, xn, N números. Esse N pode ser 7, como lá no exemplo, pode ser 10, pode ser 2. A média aritmética, ou simplesmente média desses números, indicada por x barra, é dada por some todos eles e divida pela quantidade deles. Ah, professor, então a ideia de média aritmética é essa? Sim. Vamos fazer isso na prática? Vamos lá, me acompanhe. Eu vou pegar aqui, pessoal, o tempo usado lá no domingo. Foram 112 minutos. E agora o tempo gasto com o aparelho na segunda. Agora na terça. Em seguida na quarta. Quinta-feira foram 62 minutos. Sexta-feira, 42. E no sábado, 45 minutos. Tá certo? Aí agora o que é que vai acontecer? Eu irei somar toda essa sequência de valores para a gente, em seguida, dividir o resultado por 7. Ô, professor, mas por que por 7? Cara, quantos valores você tem nesse conjunto? Ah, são 7, porque né? Cada dia da semana, semana tem 7 dias, em cada dia foi observado um tempo de uso do aparelho. Então agora a gente vai descobrir uma medida central. A galera vai perceber que esse resultado ele não é o maior e nem é o menor. Ele está entre esses dois valores. É por isso que o assunto que estamos trabalhando é medida de tendência central. Tá certo? A ideia é exatamente essa. O maior valor foi 112, o menor 25, mas eu não quero os extremos, eu quero um valor médio. Então eu vou somar e dividir pela quantidade de valores que eu estou somando. Quando a galera estiver sozinha, sem a minha ajuda, trabalhando as questões do questionário, lembrem-se disso. E é por isso que a galera tem aí, que anotar, e quem sabe depois assistir a aula, quando eu enviar aqui para a Classroom também, eu vou colocar lá na sala de aula do Google, para que vocês possam usar esse conhecimento para trabalhar questões diferentes, mas que têm a mesma ideia, o mesmo princípio. Pessoal, vamos lá? Aí eu vou pedir o seguinte, deixa eu ver. Alguém pega a calculadora, não tem problema, e faz essas continhas rapidinho aí para gente. Você vai somar 112
mais 25, mais 39, tá certo? E me diz o resultado aí. Em seguida, a gente vai dividir a soma, esse resultado, por 7. E encontraremos um número. Eu quero saber que número é esse. Quem vai me ajudar? Quem se habilita? Diga assim, eu, professor fulano, já estou com a calculadora aqui. Um momento, professor. Tá joia. Professor, na minha conta deu 350. Pronto. Quem foi que falou? Laércio. Joia, Laércio. Olha, o Laércio ele já fez a conta para a gente. Ele somou os 7 valores, o resultado foi 350. Agora a gente vai dividir por 7. E aí nós iremos obter o que, Laércio? 50. É verdade, é verdade. E olha só para a galera não é perceber. Se eu tiro esse zero, eu vou me lembrar que na tabuada do 7, o 35 aparece. 5 vezes 7, ou 7 vezes 5 é 35. Ah, então o 5 aqui faz sentido estar no resultado. E aí a gente devolve o zero, 50. Tá certo? Massa. Opa, agora eu vou parar e pensar. O que é que esse 50 significa? Significa que o tempo médio diário é de 50 minutos. E aí eu vou chegar aqui e colocar, ó, 50 minutos. E observe, 50 minutos é inferior a 112 minutos e é o dobro de 25 minutos. De fato, 50 ele não está nos extremos, está entre os valores. Tá certo? Essa é a ideia de média aritmética que eu preciso que a galera, a partir de hoje, tenha. Tá certo?